Boa noite a todos, nós estamos aqui retornando depois de um tempo com o pastor John, agora retornando aí a algumas exposições para os nossos PGs. Então, atendendo a proposta, hoje nós estamos iniciando aí esses estudos do livro do profeta Isaías. Querendo Deus, então, como eu disse, nós vamos aí do capítulo 1 até o final do livro, até o capítulo de número 66, até o final do capítulo 66 do livro do profeta Isaías. É um projeto longo, mas nós não temos pressa. Então, iniciaremos esses estudos. O livro do profeta Isaías, ele é um livro bastante interessante no Antigo Testamento, porque ele tem implicações diretas no Novo Testamento. Isaías é conhecido, é chamado de o profeta messiânico essencialmente, porque Isaías é quem mais profetizou a respeito do Messias. Claro, nós temos outras profecias no Antigo Testamento e fora do livro do profeta Isaías a respeito do Messias, mas quem mais claramente profetizou a respeito do Messias, sem dúvida alguma, foi o profeta Isaías. Tanto que Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento. É muito citado, sobretudo, por Paulo. O apóstolo Paulo cita muito o livro do profeta Isaías. E não apenas o apóstolo Paulo, mas nós temos em alguns outros livros do Novo Testamento citações do livro do profeta Isaías. O Evangelho de Lucas, por exemplo, traz uma citação importante do capítulo 61 do livro do profeta Isaías. O livro do Apocalipse tem várias citações de Isaías. Então nós vemos o livro de Isaías sendo amplamente citado no Novo Testamento. A carta aos Hebreus também tem muitas citações do livro de Isaías. Então o livro de Isaías é o livro do Antigo Testamento que tem implicações diretas no Novo Testamento. Talvez seja o livro mais neotestamentário do Antigo Testamento, porque ele tem essas implicações com relação ao Novo Testamento. Por isso, ele é também chamado de o quinto evangelho. Alguns teólogos, alguns estudiosos chamam o livro de Isaías do quinto evangelho. Eu pretendo compartilhar com vocês, então, a partir de agora, alguma coisa que eu tenho já escrito no livro do profeta Isaías. Eu estou escrevendo, começando a escrever, eu tenho um esboço só disso, mas estou começando a escrever um comentário de Isaías. Talvez seja muita pretensão da minha parte, mas estou, pelo menos, escrevendo um esboço a respeito disso. E se isso um dia, Deus é quem sabe, se isso um dia se transformar de fato num livro, esse livro já tem um título: A Mensagem da Cruz no Antigo Testamento. Isaías, a mensagem da cruz no Antigo Testamento. Então, para que vocês tenham de fato a ideia do quanto Isaías influenciou os escritos do Novo Testamento. Nós vamos então trabalhando devagar esse livro. Hoje nós vamos, começando com o capítulo 1, nós vamos ficar apenas nos 3 primeiros versículos, já que nós vamos, e essa é a proposta, trabalhar detalhadamente, exegeticamente, fazer um trabalho de exegese aprofundado do livro. Então nós nem podemos pegar muitos versículos por vez. Então nós vamos estudando paulatinamente, lentamente, vagarosamente, mastigando bem a profecia do livro do profeta Isaías. A primeira parte desse livro, essa que está aí no capítulo 1, essa é a primeira seção do livro. A primeira seção, ela abarca todo o capítulo 1, e dessa primeira seção, que abarca todo o capítulo 1, nós vamos estudar apenas os 3 primeiros versículos. E o livro começa a trazer uma palavra contra uma nação pecaminosa.
Então, na realidade, esse é o tema de todo o capítulo 1. Todo o capítulo 1 vai tratar dessa profecia, dessa palavra do profeta contra uma nação pecaminosa. Nós vamos, ao longo dos nossos estudos aqui, identificando que nação é essa, a quem de fato se refere o profeta, e nós vamos também buscar um entendimento quais as implicações dessa profecia, não apenas no Novo Testamento, mas para a igreja contemporânea, para a nossa vida hoje, para os nossos dias. Diz então o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3, o seguinte: a visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi ou ouçam, algumas traduções trazem ouçam, outras ouvi, prestem atenção, escutem. Ouvi, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece o seu dono, ou o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não conhece, Israel não me conhece, melhor dizendo, Israel não conhece o meu povo, diz aqui ainda o livro do profeta Isaías, não entende, o meu povo não pensa. Ele começa já trazendo uma palavra muito forte, dizendo que o povo tem dificuldade de entendimento, e esse povo é o próprio povo de Deus, que não conhece o Senhor. O boi conhece o seu dono, ele diz, o jumento conhece também o dono da sua manjedoura, o lugar onde ele come, onde ele se alimenta. Mas o povo do Senhor não conhece o Senhor, não conhece a Ele, e esse povo não tem entendimento, esse povo não pensa. É uma palavra forte do livro do profeta Isaías. E depois de uma introdução que está aí no versículo 1, no qual o livro de Isaías declara a forma pela qual o profeta recebe a palavra da parte de Deus contra uma nação pecaminosa, e essa forma é através de uma visão. O versículo 1 diz isso, que através de uma visão ele recebe então a revelação daquilo que ele deveria dizer ao povo. E ainda como introdução, o livro nos deixa claro, e o versículo 1 já nos deixa isso bem claro, que isso acontece à nação de Judá. Essa nação é Judá. Essa nação para a qual Isaías profetiza, para a qual ele dirige a sua profecia, essa nação é Judá e Jerusalém. E isso aconteceu nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Então nós temos isso como introdução do assunto, como introdução do livro, mas sobretudo desse capítulo 1. E nós temos então, depois dessa introdução, o relato daquilo que lhe foi revelado. Depois da introdução, que está aí no versículo 1, Isaías então começa a trazer a revelação daquilo que a ele veio, daquilo que lhe foi revelado. A revelação começa, na realidade, com o versículo de número 2. O versículo 1 é apenas a introdução do assunto, e a revelação então ela se inicia no versículo de número 2. E esse versículo de número 2, ele inicia com uma palavra que chama a atenção para a importância do que vai ser dito. A palavra é ouvir.
escutem, ouçam, prestem atenção. Essa palavra no hebraico é shama, que significa ouvir com inteligência, para compreensão e com toda atenção, com vistas à obediência e, por conseguinte, anunciar o que se ouviu. Então, tudo isso está nessa expressão hebraica, nessa palavra hebraica, traduzida aqui por ouvir, prestem atenção, escutem, ouçam. É ouvir com inteligência para que tenham compreensão daquilo que foi dito e prestem bastante atenção a isso, para que sejam capazes, aqueles que escutam, de anunciar o que se ouviu. Por isso, o verbo traz o sentido não apenas de escutar, não apenas de ouvir, mas também de ser ouvido, ou proclamar com inteligência, falar com propriedade para ser ouvido. Talvez isso falte muito à igreja hoje, à igreja dos nossos dias. Falar com inteligência, falar com propriedade, falar de forma que seja escutado, seja ouvido. Eu penso que isso falta muito à igreja dos nossos dias. Nós precisamos falar mais inteligentemente, nós precisamos falar mais com propriedade daquilo que estamos falando, nós precisamos falar mais para que quem nos escuta perceba que nós falamos sabendo o que estamos falando e assim prestem atenção no que nós estamos dizendo. No contexto histórico imediato do texto, essa palavra que é traduzida por ouvir, prestar atenção, escutem, é direcionada a ajudar no sentido de como deveria compreender o pensamento de Deus. Esse é o sentido da palavra. Escutem, prestem atenção para que vocês compreendam o que Deus pensa, para que vocês compreendam o pensamento de Deus, e em razão dessa compreensão, vocês possam responder positivamente ao Senhor, dar uma resposta positiva ao Senhor. Todavia, numa contextualização, eu diria, histórico-contemporânea, um texto não só pode, como deve, obviamente, ser aplicado à nossa vida, posto que é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, transcende o aspecto temporal. Por isso, nós temos aí, no versículo 2, a expressão: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Ou seja, que todos, em qualquer lugar e tempo na história, conheçam a mensagem profética de Isaías a respeito de Judá e de Jerusalém. E essa profecia, ela começa com uma denúncia do próprio Deus, dando conta de que esse povo, o seu povo, havia se rebelado contra o Senhor. Diz aí o texto: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. É a segunda parte do versículo 2. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ou seja, o povo já não mais aceitava a autoridade do Senhor. Esse povo agora criava suas próprias leis. Esse povo tentava fazer prevalecer os seus próprios pensamentos e não o pensamento de Deus, criando as suas próprias regras, criando as suas próprias leis e agindo sem qualquer entendimento. Por isso que o texto diz que esse povo se torna pior, e é uma expressão muito forte, mas se torna pior do que qualquer quadrúpede, porque o versículo 3 diz: o boi conhece o seu possuidor, ou o seu dono, e o jumento, o dono da sua manjedoura.
Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A gravidade, pois, do pecado de Judá está em rejeitar a autoridade e a soberania de Deus. O povo havia rejeitado isso. E honestamente eu penso que hoje nós vivemos um tempo assim, em que, mais uma vez, o povo do Senhor, o povo de Deus, a igreja, tem rejeitado a soberania do Senhor, a autoridade de Deus. Nós estamos muito empenhados em fazer a nossa própria vontade. Nós estamos muito determinados e obstinados em fazer valer o nosso pensamento. E com isso nós vamos nos distanciando da autoridade do Senhor, vamos desprezando a autoridade de Deus e vamos nos rebelando contra a sua soberania, contra a sua vontade soberana. Nós não aceitamos que o curso da história esteja entregue à soberania de Deus. No final das contas, se você examinar isso com muito critério e com muita honestidade, você há de concordar comigo de que no fundo, nós não aceitamos que a vontade soberana do Senhor se estabeleça. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer valer o nosso pensamento. Nós estamos insistindo muito nisso. Estamos vivendo um momento crítico da história em que isso se torna mais evidente, em que isso se torna mais claro. O pensamento humano, ele tenta prevalecer em detrimento da vontade soberana de Deus. Claro que isso é tolice, porque a vontade do Senhor soberanamente, ela acontecerá, ela será realizada, ela será feita. Mas nós estamos o tempo todo nos rebelando contra essa soberania. Quando nós falamos, eu não aceito, eu não quero assim, eu exijo isso, eu determino, sobretudo no meio neopentecostal, nós vemos muitas expressões desse tipo. Eu determino, eu decreto, eu dou ordem, eu digo, eu faço. E com isso, nós estamos, e eu digo nós, agora envolvendo toda a comunidade evangélica, toda a igreja evangélica, desprezando a vontade de Deus, desprezando a soberania de Deus. Nós temos muita dificuldade em simplesmente nos aquietarmos, em simplesmente emudecer a nossa voz e deixar que o Senhor conduza a história para onde Ele quer conduzir, e Ele conduzirá sem dúvida. A despeito da nossa rebelião, Ele fará prevalecer a sua vontade soberana. O que falta-nos, pois, talvez seja isso, seja simplesmente curvarmos a essa soberania e deixarmos que o dono da história, ele dê curso à história segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade, de acordo com o pensamento dele e não de acordo com o meu pensamento. Isso para a glória dele e não para a minha glória, para a exaltação dele e não para a minha exaltação. Vamos parar para pensar sobre isso. Nessa noite eu proponho aí uma discussão no grupo a respeito disso. Se de fato nós estamos aí, nesse momento histórico, tentando fazer prevalecer a nossa vontade e não a vontade soberana de Deus. Talvez você, a princípio, negue isso. Não, absolutamente. A vontade de Deus é o que nós queremos, mas pare para pensar nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naquilo que nós temos esboçado como o que nós queremos, né? A expressão do nosso desejo,
pare para pensar em todas as nossas falas, pensamentos e ações e reflita se nós não estamos enveredando por uma cultura do mérito, onde nós entendemos, e de forma vã nós entendemos isso, mas nós entendemos que nós temos que ter a nossa contribuição, que nós temos que ter o nosso peso, que nós temos que fazer valer a nossa vontade, que o nosso desejo é importante, que as decisões podem estar nas nossas mãos e não apenas nas mãos de Deus. Reflita sobre isso no grupo, que Deus nos abençoe. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós daremos continuidade a essa exposição, continuaremos a essa exposição do capítulo 1, que trata a respeito de uma nação pecaminosa. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.